Agora a gente viaja para Londres conversar com Ulisses Neto, que já está aqui prontinho para trazer as últimas informações da Europa. Isso porque a crise da pandemia no Brasil tem repercutido por lá também. Está dando o que falar na imprensa, né, Ulisses? É verdade, Kalina. Aqui em Londres, 12h e 58 minutos, uma quinta-feira bonita, né, de primavera, com sol entre nuvens e termômetros marcando 10 graus em Westminster neste momento. A situação da pandemia de coronavírus no Brasil tem sido cada vez mais discutida aqui na Europa. O continente, que aos poucos vem tentando superar o Covid-19, observa espantado, né, o crescimento dos casos no maior país da América Latina. Espanta também a falta de coordenação do governo federal com as administrações regionais, que ainda não impuseram uma quarentena mais rígida como que foi adotado por aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro tem sido retratado com frequência pelos jornais europeus, sempre em um tom muito crítico pela postura que ele adotou. Na Espanha, o El País de hoje tem a manchete: Bolsonaro encurralado pela investigação do Supremo e pela gestão do coronavírus. O Diário de Madrid destaca que, à medida que o Brasil adiciona mortes e infecções por coronavírus para se tornar o país emergente mais afetado, os cidadãos estão perdendo a paciência com o seu presidente. O jornal também ressalta que cada uma das 27 unidades federativas brasileiras adotou medidas diferentes para tentar conter a pandemia, com São Paulo e Rio de Janeiro tomando as medidas mais duras até agora. Na França, o Le Monde fala sobre as manifestações antidemocráticas que têm ocorrido ao redor do país nas últimas semanas, algumas delas até com a participação do presidente. E a publicação de Paris escreve que, minoritárias, mas barulhentas e muito organizadas, as manifestações negam o perigo do coronavírus e defendem o presidente Bolsonaro contra o que eles acreditam ser a preparação para um golpe de Estado da velha política. Aqui na Inglaterra, o The Guardian desta quinta-feira tem a seguinte manchete de capa no caderno internacional: número recorde de mortes no México e no Brasil ressalta o medo do aumento do Covid-19 na América Latina. A publicação de Londres escreve que no Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro descartou o vírus como uma gripezinha, o Ministério da Saúde relatou um novo registro sombrio de 881 mortes em 24 horas na terça-feira à noite. O país já alcançou o 6º maior número de mortes no mundo. Isso levando em consideração o fato do Brasil ter um histórico pífio, né, de aplicação de testes para o Covid-19, o que na prática não permite ter uma real noção do problema até agora. Também aqui em Londres, o Telegraph afirma que o Brasil cimentou seu lugar como um epicentro global emergente para a doença. O jornal escreve que os números crescentes vieram quando o presidente da direita dura, Jair Bolsonaro, emitiu um decreto para reabrir academias e salões de beleza na maior economia da América Latina, mesmo em regiões com bloqueios estritos. Os ingleses completam: Bolsonaro, que ganhou o apelido de Trump tropical, mesmo antes da crise, transformou o Brasil em um pária na região e em grande parte do mundo, por minimizar a gravidade da doença. Ele se referiu ao vírus como uma gripezinha e tem lutado contra os governadores estaduais para suspender as quarentenas antes do pico da curva de infecção. Completa o Telegraph aqui de Londres. Kalina. Constantino. Ulisses, a pergunta que eu faço é a seguinte: na verdade é até mais uma colocação, uma provocação para você depois retomar a palavra. El País, The Guardian, Le Monde, são jornais tipicamente alinhados à esquerda. O Telegraph eu concordo que não, mas todos os outros sim. Eram jornais que enalteciam até mesmo Lula, né? E hoje em dia vão pegar no pé do presidente Bolsonaro em qualquer cenário, na minha opinião, mesmo que ele faça algo certo, o que não parece ser o caso agora. Mas na questão da Amazônia foi muito estardalhaço também, estão sempre pegando pé. Eu tenho aqui alguns dados, né, de morte por 1 milhão de habitantes, que é a única que importa, porque a gente fala em números absolutos. O Brasil tendo 230 milhões de habitantes, enquanto que a Alemanha tem 80 e poucos, França 60 e poucos, não bate. A Espanha teve 576 mortes por 1 milhão de habitantes, o Reino Unido 484, a França 414 e o Brasil 60. Quer dizer, será que eles estão em condição de dar lições ao Brasil? Essa é a provocação que eu faço.
É verdade, Constantino. Se a gente olhar os números dessa forma, realmente o Brasil parece até que bem colocado. Só que a questão principal é que o Brasil não está testando praticamente ninguém, né? Não tem teste nem para vivo, quanto mais para morto. Então, as estatísticas aí no Brasil são bastante questionáveis, sobretudo em relação aos países aqui da Europa que mais testaram, como, por exemplo, a Alemanha, né? Então, isso também não permite uma comparação agora, assim, tão bem aprofundada entre a situação dos países. De fato, aqui os jornais, alguns deles são de centro-esquerda, o Telegraph é um jornal conservador, né? Até que apoia o primeiro-ministro Boris Johnson, mas existe uma visão crítica à atuação do governo federal brasileiro nas publicações de todas as linhas ideológicas. Financial Times, The Economist, que a gente não pode dizer que são publicações alinhadas à centro-esquerda, né, como El País e The Guardian, por exemplo. Então, a postura do Brasil está sendo questionada de maneira muito forte aqui, e o ponto principal é, de fato, vários países cometeram erros, praticamente todos. Muitos países não conseguem testar suas populações, como a Inglaterra, por exemplo, está tendo muita dificuldade com isso. Então, não é um problema só do Brasil. A questão principal é a postura do presidente de minimizar o problema e a pandemia, e é isso que os jornais por aqui têm batido muito, e são jornais de várias linhas diferentes mesmo. É isso, Ulisses. Qualquer outra novidade, volte a chamar a gente. Até mais.